Começou? Gente, boa noite. Boa noite. Enfim, vamos dar o começo da mesa. Eu primeiro queria me apresentar, sou a Érica, sou uma pessoa não binária, eu faço parte do Centro Acadêmico de Ciências Sociais Marielle Franco e também faço parte da Juventude País Revolucionário. E, enfim, queria primeiramente, na verdade, saudar muito esse espaço, que eu acho que é super importante, né? Enfim, diante de toda a crise que a gente está vendo, que na verdade enfim, já vem há muitos anos, mas que vem se acentuando cada vez mais com o governo Bolsonaro e Mourão, juntamente com o regime do golpe. E recentemente, enfim, eu não sei se vocês viram, mas teve o Bolsonaro, ele na verdade está vindo formulando uma mini reforma trabalhista que legaliza a uberização. E é um pouco complicado, porque esse mesmo regime fez com que 600 mil pessoas morressem no período do Covid, né? Do auge da pandemia. E todas essas coisas, como essa mini reforma trabalhista e todos os ataques que a gente vem recebendo todos os dias, a gente precisa, na verdade, ter ideias revolucionárias que consigam estimular a gente a se auto-organizar, enfim, se colocar como sujeito político contra todos esses ataques, né, de opressão, exploração, e também não conciliando com a direita, né, eu acho que é umas partes que a gente precisa refletir bastante sobre isso. Enfim, mas sem mais delongas, queria primeiro, depois dessa introdução, apresentar a convidada de hoje, que é a Diana. A Diana, que é uma historiadora, dirigente do Movimento Revolucionário de Trabalhadores e organizadora também de vários livros, né? Além de ter escrito o prefácio da biografia Rosa Luxemburgo, Pensamento e Ação, e de Nós Mulheres do Proletariado, junto com a Alicia Parks, e criou também o podcast Feminismo e Marxismo. E também temos a Marie Castaneda, que é estudante de Ciências Sociais daqui do UFRN e também faz parte como coordenadora do Centro Acadêmico de Ciências Sociais. Enfim, vou passar agora para a Diana e depois para a Marie. Obrigada, Érica. Bom, gente, boa noite para todo mundo que está aqui. Estou bem contente de estar aqui na UFRN, é a segunda vez que eu participo de uma atividade aqui. Na primeira vez foi em 2017, pelo centenário, inclusive, da Revolução Russa. A gente falou um pouco sobre essa questão da Revolução Russa e as mulheres. E hoje, né, a ideia dessa mesa, desse debate que foi organizado aqui pela Juventude Faísca Revolucionária, foi justamente a gente pensar um resgate do pensamento e da vida da Rosa Luxemburgo para tentar refletir um pouco sobre a difícil situação que a gente está no país, né, aqui nesse momento. Eu acho que esse é um pouco o objetivo da mesa e eu fico feliz também de ter tanta gente interessada em discutir isso. Eu acho que esse resgate, né, dessa revolucionária pode ajudar a gente a pensar os dilemas que estão colocados hoje, não somente mais em geral, mas para a esquerda em particular, né, enfim, para todo mundo que quer enfrentar o bolsonarismo, o Bolsonaro, esse governo, mas não quer sucumbir a uma política de conciliação de classes. Então, acho que isso pode ser interessante, inclusive porque o ponto forte do legado da Rosa Luxemburgo foi o combate que ela deu ao reformismo, né, ou seja, ao abandono da luta pela revolução, e também ao oportunismo parlamentar, né, que era, em algum sentido, transformar a atuação no parlamento em um fim em si mesmo. Então, acho que serve para a gente, né? Obviamente, todo esse momento de luta política da Rosa Luxemburgo, toda a história dela, ela enfrentou uma série de percalços, desde o começo que ela começou a se organizar politicamente, quando ela era muito jovem, enfim, foi negado o direito à organização dela, um momento onde nem o voto feminino era legalizado, enfim. Então, assim, desde muito jovem, a Rosa ela teve que combater bastante, e a sua juventude também foi marcada por muitas discussões, né? Isso vale fazer um resgate breve, assim, né? Um dos biógrafos da Rosa, o Paul Froelich, desse livro aqui, que eu já tinha citado, ele dá bastante ênfase do quanto que a passagem da Rosa pela universidade
tinha sido uma coisa bastante emblemática na vida dela, porque a universidade era considerada como um tipo de escola superior para jovens revolucionários, né? E ele ressalta nessa biografia que os jovens que estavam na universidade não eram uma juventude estudantil burguesa que só estava pensando em cargos no seu próprio futuro e etc., mas que na maioria eram imigrantes e que esses imigrantes pensavam muito mais no futuro da humanidade do que no pão do seu próprio futuro, né, do seu dia seguinte. E ele também conta no livro que as discussões que os jovens faziam na universidade nesse momento eram das mais variadas e bem profundas, né? Discutiam filosofia, darwinismo, a emancipação das mulheres, Marx, Tolstói, o significado histórico do desenvolvimento do capitalismo na Rússia, os métodos da luta revolucionária, diversos romances de autores, muitos e muitos temas, mas que no fundo era o mesmo tema, na verdade, que era a revolução. E para que essa juventude estava ali debatendo e pensando no futuro. E bom, como o nome da mesa hoje, inclusive, é Reforma Social ou Revolução, né, esse mesmo tema, eu queria começar falando um pouco sobre esse livro, porque foi a obra que consagrou a Rosa Luxemburgo na Segunda Internacional. Né, eu não sei o quanto que cada um conhece da história da Rosa Luxemburgo, mas enfim, ela tinha só 23 anos quando ela começou a publicar as primeiras partes dessa obra, né, que é o Reforma e Revolução, sendo uma imigrada polonesa na Alemanha, além de mulher, né, o que não era muito comum ou habitual, né, alguém fazer uma elaboração de luta política, né, e luta teórica. Então, esse é o primeiro combate da Rosa, né, a luta contra o revisionismo, que um dirigente muito importante da Segunda Internacional, né, da social-democracia alemã, que chama Eduard Bernstein, é a primeira grande batalha que ela vai fazer, no momento em que esse dirigente, muito reconhecido, enfim, né, que tinha muita autoridade, ele estava empreendendo uma elaboração teórica que, na realidade, substituía a estratégia da Revolução Social por uma ideia de democratizar o capitalismo. Né? Então, é importante justamente remarcar que o Bernstein não somente era muito importante, um dirigente muito importante naquele momento, mas ele tinha sido colaborador direto do Engels, né, que tinha falecido alguns anos antes de começar essa polêmica da Rosa, ou seja, era uma pessoa que tinha muita autoridade, né, no marxismo naquele momento. E mais uma vez a Rosa tinha 23 anos, né, então fazendo essa luta política que na realidade durou anos, né, inclusive décadas, e na realidade se mantém viva e atual até hoje essa discussão, né, independente do contexto histórico. E esse é um livro que ele é muito forte, porque você começa a ler ele e enfim, todas as frases parecem que são relevantes e dão alguma discussão. E é justamente como se a Rosa nos colocasse um pouco, né? Quem é militante, quem atua nos sindicatos, quem atua no movimento estudantil, quem atua no movimento de mulheres, movimento negro, movimento LGBT, em partidos, nos colocasse um pouco frente a esse incômodo de ter que optar entre reforma ou revolução. E depois a gente vai ver que não é necessariamente uma escolha entre uma coisa ou outra, mas na realidade a relação dialética entre essas duas questões. E ela vai debater sobre categorias do marxismo, ou visões políticas do marxismo, que pareciam a princípio não ter muita diferença. Né? Isso a gente vê às vezes, né? Parece que todo mundo da esquerda coloca coisas semelhantes, etc. Não quer todo mundo melhorar a situação da população, mas na verdade, como você vai ver, tem posições diferentes, tem estratégias diferentes, tem teorias diferentes, e é aqui que ela está tentando fazer esse debate teórico para, inclusive, poder demonstrar que quando essa teoria, né, se era a revolução operária socialista ou uma democratização do capitalismo, quando isso ia para a prática, as diferenças ficavam mais claras e eram bastante enfrentadas. Né? Então, enquanto a Rosa ela fala de reforma ou revolução, paz ou guerra, socialismo ou barbárie, né, os oponentes ali, né, no caso Bernstein, estão propondo um movimento um pouco contrário, né, que é os benefícios de uma convergência, né, e a reforma possível dentro da ordem social capitalista. E a Rosa ela vai explicar que o Bernstein tem uma visão de abandono do objetivo da revolução e considera que seria possível, então, uma espécie de transição ao socialismo sem revolução.
né? E é justamente interessante que a Rosa começa essa polêmica falando de um objetivo comum com os reformistas, né? Com quem defende somente a reforma por dentro do capitalismo, né? Que é melhorar objetivamente a vida dos trabalhadores no imediato. Isso é interessante porque sempre quando a gente vê debates entre pessoas que defendem enfim, a reforma do capitalismo ou pessoas que defendem a revolução socialista, se reduz um pouco, de forma inclusive populista, a ideia de que os reformistas estão preocupados com o agora. Então, os revolucionários estão preocupados com o que vai fazer depois da revolução, não estão se importando com a situação da população agora, e quem está preocupado com a população agora é quem está defendendo as reformas nesse momento, etc. E justamente a Rosa ela passa por cima dessa discussão e fala, não, os revolucionários são bastante preocupados com o agora, com as reformas que têm que ser feitas agora, com a melhora da condição de vida da população, só que a gente não faz isso para fortalecer o capitalismo, a gente faz isso para destruir o capitalismo. Essa é a diferença fundamental. Então, eu acho que é importante, justamente por quê? Porque para uma concepção revolucionária, a luta sindical e a luta política, ela é justamente importante porque ela prepara o proletariado para a tarefa de construir o socialismo, ou seja, enquanto está buscando as melhorias na condição de vida e etc., ela está buscando criar um fator subjetivo de transformação da sociedade. Né? Esse objetivo aqui é um partido que possa levar adiante essa tarefa da revolução e a auto-organização dos trabalhadores. Por outro lado, né, no caso para o Bernstein, a luta sindical, a luta política, ela na concepção do Bernstein naquele momento, ela vai limitar gradualmente a exploração capitalista. Né? Ou seja, como se atuar no sindicato, como se atuar no parlamento, aos poucos fosse progressivamente tirando da sociedade capitalista o seu caráter capitalista. Ou seja, a pessoa está no sindicato, está no parlamento e você vai fazendo as coisas, de repente o capitalismo vai desaparecendo, digamos assim, e vai se impregnando um caráter socialista na sociedade. Ou seja, é uma coisa bastante utópica, na realidade. Né? Você achar que somente aumentando os cargos no parlamento, por dentro desse regime político, vai vindo o socialismo paulatinamente. Ou seja, considerar que o aumento do peso parlamentar da esquerda revolucionária vai fazer com que os capitalistas do mundo inteiro entreguem a sua propriedade privada, digamos assim, para mudar a sociedade e ela virar uma sociedade comunista. Mas, enfim, era isso que concretamente que o Bernstein estava defendendo. Então, numa concepção revolucionária, as reformas elas não vão mudar de forma essencial a situação da classe sem a tomada do poder político, né, sem uma revolução. E na segunda concepção, que é a concepção reformista, que é o que o Bernstein estava desenvolvendo, não é necessário tomar o poder político, não é necessário fazer uma revolução, então também não é necessário um partido político para isso. Né? Ou seja, o que precisa, no caso do que o Bernstein defendia, era um partido que soubesse atuar nos sindicatos e parlamentos, porque justamente a implantação do socialismo viria da mão dessa atividade cotidiana. E, polemizando com essa visão, a Rosa vai falar o seguinte: a maior conquista da luta de classes do proletariado foi a descoberta de que os cimentos para a realização do socialismo se encontram nas relações econômicas da sociedade capitalista. Por isso, o socialismo deixou de ser um ideal e se converteu em uma necessidade histórica. Está polemizando diretamente com esse idealismo do Bernstein de como viria o socialismo. Então, na concepção da Rosa, esse socialismo que o Bernstein defende, isso é importante, porque assim, a quantidade de gente que defende o socialismo no Brasil é grande do ponto de vista do conceito que não significa uma revolução proletária. A gente vê partidos que têm socialismo no nome que na realidade não estão defendendo evidentemente essa perspectiva de ruptura com o capitalismo. Então o que ela fala? Né? Ela fala que esse socialismo que o Bernstein defende, na realidade é um plano para que os trabalhadores participem da riqueza social para converter pobres em ricos. Ou seja, seria uma forma de distribuição, algum tipo de distribuição de renda que pudesse melhorar um pouco, com algumas reformas, a situação de vida das pessoas, mas sem mudar as bases econômicas
da exploração capitalista. Né? Então a posição da Rosa aqui ela é em defesa do materialismo histórico contra um tipo de evolucionismo vulgar do progresso que, junto a esse idealismo liberal, na prática estavam atacando a dialética e a possibilidade de ver justamente que a própria sociedade capitalista cria as condições para ser superada, né, com o que é o surgimento do proletariado. Então, assim, é uma luta política bem forte. A Rosa, inclusive, ela chegou a falar, no caso, né, da televisão de Kuberski, que caso a classe operária chegasse ao poder, a conclusão prática que ia tirar da teoria do Bernstein era ficar dormindo, diretamente, porque não precisaria fazer nada de diferente. Então, essa luta teórica muito importante, que é o que consagrou a Rosa Luxemburgo, né? E é importante ver isso porque às vezes a gente vê muitas reivindicações da Rosa, inclusive de setores que são reformistas, a gente fala assim, mas a Rosa, assim, o legado da Rosa mesmo não era ser uma lutadora em geral, né? Uma mulher forte, uma lutadora, que ótimo, que representatividade da Rosa, né? Como mulher. Na verdade, assim, a Rosa está fazendo uma luta política assim à morte com o reformismo em defesa da revolução proletária. Então, acho que resgatar o legado da Rosa é muito importante porque acho que tem muita essa apropriação amena, né, digamos assim, da Rosa. E essa luta teórica preparou as batalhas que a Rosa encarou anos depois, diante de um crescimento do que ela mesma definia como oportunismo, né, no Partido Social Democrata Alemão, né, que era o Partido Revolucionário naquele momento. O Kautsky, que é uma figura também muito conhecida entre os revolucionários na Alemanha naquele momento, né, no começo do século XX, estava junto com a Rosa nessa luta política contra o Bernstein, defendendo o objetivo final da Revolução. Só que depois, justamente, ela teve que fazer uma luta política contra o Kautsky, que era justamente pensar não somente o objetivo final da Revolução, mas também como chegar até esse objetivo final. Ou seja, a polêmica com o Kautsky era mais nesse sentido, como chegar a esse objetivo final se eles tinham um acordo nisso. Então, a polêmica nesse caso com o Kautsky era essencialmente sobre como ligar os combates isolados, como a eleição parlamentar, a atividade sindical, a atividade, enfim, no movimento estudantil, as greves, a atuação dos movimentos, etc., com o objetivo final da revolução. Né? Porque, enfim, a gente vê muita gente que milita pela ideia, pela batalha revolucionária, mas qual que é a conexão entre o que se faz no cotidiano, cada tática que utiliza com esse objetivo final. E esse debate ele surge da contradição que estava atravessando a Segunda Internacional entre o programa e a prática concreta que tinha naquele momento, né? Justamente o momento em que tinha uma retomada de greves massivas por direitos econômicos e também tinha muitas manifestações por direitos políticos frente a ataques que estavam sofrendo do governo naquele momento, mas que eram isoladas pela social-democracia com cada vez mais peso parlamentar e justamente mudando o que a Rosa chamava de centro de gravidade do partido, né, transladando isso da luta de classes para o parlamento. Então, ou seja, o que definia a atuação do partido não é mais a luta de classes, ou seja, o movimento dos trabalhadores se organizando para enfrentar os ataques e lutar pelos seus direitos, mas era a agenda parlamentar. Né? Isso, enfim, a gente vê bastante, né, na atualidade também. E justamente por isso que a Rosa falou a grande frase na luta política com Kautsky, que é que o Kautsky não oferece nada mais do que parlamentarismo. Ela ficou bastante conhecida por essa frase também. Essas discussões com Bernstein e com Kautsky, na verdade, se complementam bastante. Né? Qual é o objetivo final pelo qual a gente milita, pelo qual a gente atua e como chegar até ele. Né? Porque às vezes o como chegar também te leva para outro caminho, na verdade, não para o caminho da revolução. Então, assim, tendo abordado um pouco mais essa obra em específico da Reforma Social e Revolução e essa luta política com Kautsky, queria dar um panorama um pouco mais geral com a visão que a gente tem sobre esse legado da Rosa, porque, enfim, já são mais de 150 anos, né, 150 anos não, mais de 100 anos sem a Rosa Luxemburgo, e a gente vive num mundo com pandemia, agora com uma guerra na Ucrânia,
onde a frase da Rosa, né, que a Rosa fez tão famosa, né, socialismo ou barbárie, né, volta a fazer bastante sentido, né, com toda a situação que a gente vê, dos ataques do capitalismo ao meio ambiente, tudo isso que a gente acompanha, pandemia e tudo mais. Eu acho que essa frase volta a ser bem emblemática. Eu queria resgatar algumas discussões que tem sobre a Rosa. Por exemplo, um debate que é conhecido, que muita gente resgata da Rosa, é a questão da espontaneidade, né, que a gente vê também muitos debates sobre isso. A Rosa era espontaneísta, a Rosa era anarquista, a Rosa defendia os movimentos, a Rosa era antipartido, ou seja, todo esse tipo de comentário tem. E, na verdade, assim, a visão que eu tenho, que a gente debate, né, no grupo de mulheres com rosas e tudo mais, não é exatamente essa, nem da Rosa espontaneísta em si mesmo, mas uma Rosa que dava um valor para o elemento espontâneo grande, e, enfim, vou colocar um pouco por que isso na nossa visão, nem anarquista, nem autonomia. Imagina, a Rosa fundou 3 partidos, né? Não se trata disso. Mas eu acho que a posição dela dá para a gente explicar um pouco com uma combinação de fatores. Assim. A Rosa dava um valor muito grande para a espontaneidade das massas, e isso não era uma questão anti-partido, nem anti-organização política, né, digamos assim. Dava muita importância para ter um partido que não fosse um instrumento que terminasse tolhendo a espontaneidade das massas, e que justamente um partido que não preparasse tudo de antemão, e que deixasse um pouco as massas irem um pouco encontrando o seu caminho com seus próprios erros. Era um pouco esse sentido. Que essa espontaneidade poderia corrigir, inclusive, os problemas do partido, né, que ela via, inclusive, como vários desvios burocráticos, seja no partido, seja nos sindicatos. Ela achava que a espontaneidade das massas era uma força social que poderia corrigir isso. E ela via também que a social-democracia, né, o Partido Social-Democrata Alemão, naquele momento, era o próprio movimento da classe operária, então era ali que ela deveria estar. Bom, essas discussões, depois tem uma série de debates com Lenin, né? Eu coloco, inclusive, no prólogo e em outras elaborações, e no curso que eu dei também no campus virtual do Esquerda Diário, que eu concordo mais com Lenin, na realidade, que o Lenin não desconsiderava o valor do elemento espontâneo das massas, mas considerava que esse espontâneo era somente o germe do consciente, que a chave era elevar essa espontaneidade ao consciente das massas. Mas toda essa concepção da Rosa, na realidade, também fez ela ter uma posição que, na realidade, expressou uma debilidade importante que ela vai superar um pouco mais ao final da vida, na época da Revolução na Alemanha, que era justamente ela considerar que ela não deveria, se a social-democracia era o próprio movimento da classe operária, e ela tinha que esperar a espontaneidade das massas para corrigir os problemas da social-democracia, ela teria que ficar na social-democracia independente do que acontecesse. O problema é que chegou 1914, Primeira Guerra Mundial, e a social-democracia alemã votou a favor dos créditos de guerra, ou seja, votou a favor da guerra imperialista, votou a favor da sua própria burguesia, da burguesia alemã, numa guerra extremamente reacionária. E a Rosa, obviamente, foi totalmente contra essa política, fez uma oposição interna ferrenha a isso, porém, por causa dessa concepção, continuou no Partido Social Democrata nesse momento. Né? E justamente porque, se a social-democracia era o próprio movimento da classe operária e se a espontaneidade das massas ia corrigir o partido, então ela teria que ficar nesse partido. Essa era a concepção da Rosa nesse momento. Né? A Rosa, ela, justamente, inclusive, durante os anos anteriores, ela foi a pessoa que viu esse processo de burocratização do partido que levou a essa posição totalmente traidora na Primeira Guerra Mundial. Né? O Lenin demorou para ver esse processo que estava acontecendo na social-democracia alemã, mas quando o Lenin viu esse processo, em 14, ele tirou conclusões bem mais radicais do que a própria Rosa nesse momento, e ele propôs para a Rosa, nesse momento, romper e fundar um partido independente na Alemanha, e ela foi contra. Nessa primeira parte. A Rosa também tinha sido a primeira a dizer que era necessário superar a Segunda Internacional
falou isso antes do Lenin, mas foi depois do Lenin quem deu o passo para, de fato, romper a Segunda Internacional, a partir dessa traição, né, de 1914, e começar a construir a Terceira Internacional. Então, a Rosa ela vai se manter na social-democracia alemã, depois dessa traição, e ela vai ficar, enfim, um tempo, vai construir a Liga Spartacus, né, vai ficar um tempo aí, depois tem um racha no Partido Social-Democrata Alemão, né, surge o Partido Social-Democrata Alemão Independente, né, que é um racha, nesse momento, e ela vai fazer uma experiência muito profunda nesse processo da Revolução Alemã, porque, inclusive, um dos elementos que fazia a Rosa não querer romper com a social-democracia é que ela tinha um certo horror a fazer parte de um grupo pequeno, de uma seita, né, ela falava pejorativamente, inclusive, contra a posição dos bolcheviques, que em vários momentos foram um grupo bastante minoritário, né, isso antes da Revolução, e ela colocava muito isso, essa ideia de que não poderia ser minoritário e tudo mais. Só que, em nome disso, ela na realidade não construía uma alternativa independente na Alemanha. E quando chega um processo da Revolução na Alemanha em 1918, de 18 para 19, na realidade as massas não tinham uma alternativa de independência de classe, que estava colocada ali para defender uma política que não era uma política traidora. Tinha o Partido Social Democrata alemão, enfim, né, que estava no governo, e tinha esse desprendimento, né, essa ruptura que era o Partido Social Democrata Alemão Independente, que na realidade não defendia também a Revolução, né, era o que a gente poderia definir como um partido centrista, que oscilava entre reforma e revolução. Então ela chega nessa situação, e quando explode a Revolução Alemã, na realidade, o que ela vê é que, apesar das massas terem se levantado para lutar, de ter tido a auto-organização das massas, inclusive, como os soviets, né, que eram os conselhos de operários e soldados, como teve na Revolução Russa, essa auto-organização, essa auto-atividade das massas não corrigiu os problemas do partido e nem resolveu os problemas da Revolução. Ou seja, os problemas burocráticos dos partidos que estavam ali contendo, que não eram partidos revolucionários, estavam contendo o processo da Revolução, não foram corrigidos pelas massas, pela espontaneidade das massas. Né? Então o partido girou à direita, traiu a Revolução de forma sangrenta, né, a social-democracia alemã, e mesmo com tudo isso, não foi possível um caminho independente. Né? Inclusive, quando todo esse levantamento das massas na Alemanha tinha se esgotado, a Rosa ela faz um balanço final dos acontecimentos, isso nos últimos dias antes dela ser assassinada, onde ela termina falando o seguinte: se a causa da Revolução tem que avançar, se a vitória do proletariado, se o socialismo tem que seguir sendo mais que um sonho, então a classe operária revolucionária tem que criar para si mesma organismos que estejam à altura de poder dirigir e utilizar a energia combativa das massas. Mas, sobretudo, no próximo período, deve se dedicar à liquidação do Partido Social Democrata Independente, esse cadáver em decomposição cuja podridão envenena a revolução. O enfrentamento com a classe capitalista na Alemanha é, antes de tudo, a confrontação com um governo que hoje é o muro de proteção da burguesia. Está falando da social-democracia que está no governo. E o ajuste de contas com o governo pressupõe a liquidação da social-democracia, que funciona como muro de proteção do governo, né, do Partido Social-Democrata Independente, né, do racha. Então, assim, a Rosa Luxemburgo não era uma lutadora em geral que estava falando para as mulheres se organizarem apenas. Ela estava enfrentando os aparatos de massas que estavam impedindo o caminho da revolução acontecer. E ela, que dava muito peso para a espontaneidade, achando que a espontaneidade ia corrigir o problema das massas, e que ficou dentro da social-democracia, inclusive com essa perspectiva, quando chega o processo revolucionário na Alemanha, ela vê claramente o problema que teve essa situação. E ela fala, bom, a gente vai ter que liquidar, inclusive, os partidos centristas que oscilam entre reforma e revolução e que estão sendo um obstáculo para o processo revolucionário quando os trabalhadores estão se auto-organizando. Então, é uma situação fortíssima, que é muito pouco conhecida no Brasil. No Brasil falam, quem não se movimenta não sente as correntes, né? Essa frase que não é da Rosa Luxemburgo, inclusive, mas que foi transformada num certo bordão
que dizem que a Rosa Luxemburgo falou, que tem um pouco a ver com essa ideia de transformar ela numa figura um pouco mais amena, que fala frases mais genéricas, etc., e não de luta política frontal, que era o que a Rosa estava fazendo nesse momento, e é porque ela foi assassinada. Ela não foi assassinada porque ela falava que as pessoas não se movimentavam, não sentiam as correntes que o prendem. Ela foi assassinada porque ela falava esse tipo de coisa. Né? Então, eu acho que isso é bem importante. E depois desse texto, ela fala o seguinte, também num outro texto muito importante. Todo o caminho do socialismo está cheio de derrotas. Né? Ela estava sentindo ali na pele a derrota frontal. E, entretanto, essa mesma história leva passo a passo e sem parar até a vitória final. Onde estaríamos hoje sem essas derrotas, das quais a gente tem tirado a experiência histórica, o conhecimento, o poder e o idealismo? Né? Então, o que a Rosa está falando nesse momento? Está falando justamente que o caminho revolucionário é construído por uma série de derrotas que vão acontecendo e que justamente construir uma corrente revolucionária, construir um caminho revolucionário, passa por tirar lições dessas derrotas também, e não sucumbir ao que parece, enfim, o mais fácil, né, no momento. Então, acho que isso é muito importante. Né? Esse é um dos últimos artigos que a Rosa publica, antes dela ter sido assassinada, junto com Karl Liebknecht, que era o seu grande companheiro de luta, né? Os dois nomes próprios da Revolução Alemã, que, enfim, se adiantaram bastante ao seu tempo, né? E eles foram assassinados pelos grupos protofascistas, né? Ao mando, inclusive, de um futuro oficial nazista, o Waldemar Pabst. Ela termina o último artigo dela antes desse assassinato com aquela famosa frase, a Ordem em Berlim, né, que é um texto muito conhecido. Né? E justamente o que eu estava colocando, né, por que eles foram assassinados nesse momento? Porque eles eram os dois políticos mais populares do país naquele momento, né? Não somente o Rosa, que eu não aprofundei muito no Karl Liebknecht, mas ele foi um nome muito importante também, e eles estavam se aproximando justamente dessas lições que tinham a ver com o que os bolcheviques tinham feito na Revolução Russa. Né? Nesse sentido, na visão do governo alemão, né, matar a Rosa, né, seria também se antecipar a possibilidade de que existisse algum Trotsky, algum Lenin, né, nesse ponto de vista, na Alemanha, e que surgisse um grande partido, né, revolucionário para tomar o poder na Alemanha, e não um engendro reformista ou centrista que impedisse esse caminho revolucionário. Né? Então significa que a burguesia alemã também estava tirando conclusões da Revolução Russa, né? Sabia que quando a Rosa Luxemburgo, inclusive, escreveu que em toda parte o bolchevismo vai se fazer presente, ela também estava tirando lições para levar para a Alemanha uma política que realmente pudesse levar à Revolução Socialista. Né? Foi por isso que eles foram assassinados. Né? De alguma maneira residia, né, em partes, na Rosa Luxemburgo, o futuro comunista da Alemanha e, quem sabe, também da própria humanidade, porque uma revolução vitoriosa na Alemanha poderia ter mudado a história do último século. Né? Então, por tudo isso, né, para tentar colocar de forma sintética algumas conclusões, eu acho importante reafirmar um elemento que também a gente, enfim, vem enfatizando bastante, que é demonstrar que a Rosa ela era parte de um mesmo marxismo revolucionário ao lado do Lenin, do Trotsky. A gente também vê muito isso, né, de colocar a Rosa como anti-bolchevique, enfim, essas ideias, e na verdade, apesar dela ter várias diferenças com Trotsky e com Lenin, e enfim, no curso trato bastante disso, na realidade, eles eram debates no marco da batalha por essa estratégia da Revolução Socialista. E eu acho que, e também isso para mim tem o objetivo de transmitir uma leitura da Rosa como se ela fosse uma figura que defendia um certo socialismo democrático, em oposição ao que foi o bolchevismo, né? Ou seja, o que foi em 1917 na Rússia, como se na Rússia fosse uma espécie de totalitarismo, misturando inclusive um pouco o que foi, né, toda a batalha do Lenin e do Trotsky com o que foi o stalinismo. E a Rosa era mais democrática, ela defendia uma coisa mais, um socialismo mais humano, mais democrático, etc. Isso é falso. Rosa defendia a ditadura do proletariado e escrevia com essas palavras. Não era, isso é amenidades que também buscam transmitir. E justamente, né, o stalinismo tentou deturpar,
né, toda essa história da Rosa Luxemburgo, né? A Rosa, ela não viu a burocratização stalinista da Rússia, né, acontecer, ela morreu pelo menos 5 anos antes disso, né? Não teria como a gente afirmar qual seria a posição exatamente dela, mas enfim, a minha aposta, né, que ela teria junto com Trotsky construindo a oposição de esquerda depois da morte do Lenin, né? Inclusive porque todas as posições dela eram bastante antiburocráticas em geral, mas principalmente internacionalistas. A Rosa sempre foi muito internacionalista em todas as elaborações dela, né? Então, acho que isso era bastante contra toda a concepção stalinista de socialismo num só país. Bom, para tentar ir terminando, porque meu tempo também vai acabando, para a gente tentar pensar um pouco agora a atualidade, tentar conectar, a Marie depois vai, obviamente, complementar mais sobre isso. Se a gente, de que serve pensar esses elementos, esse resgate da Rosa? Acho que tem várias coisas, né? A luta com o reformismo, a luta com o oportunismo parlamentar, a luta por construir um partido revolucionário de fato que não seja um obstáculo para a revolução, ver que o espontâneo não é suficiente para lidar com a burocratização nos sindicatos também e a auto-organização dos trabalhadores, enfim, tem várias coisas para pensar, mas a gente está aqui numa situação no Brasil bem complexa, né? Enfim, diante de um governo extremamente reacionário, mas justamente um governo extremamente reacionário do Bolsonaro, Mourão, os militares, enfim, mas vendo as últimas décadas, né, a gente vê também no PT a expressão de um reformismo bastante integrado ao regime, né? Obviamente diferente do que era a social-democracia, mas um reformismo bastante integrado, justamente porque a social-democracia do começo do século XX tinha um programa que dizia que o objetivo final era a Revolução Socialista, né? Aí tem o debate com Bessa, né? Que era justamente o que a Rosa estava fazendo. Mas o PT não fala isso. O PT não fala isso, o PT nunca falou que defende uma revolução operária socialista. Então, inclusive, é um reformismo mais, aqui nesse caso, totalmente aberto, né? Digamos assim. Fala de outras coisas, às vezes os teóricos do PT falam de um vago poder popular, mas assim, não tem nenhuma teorização, né, de transformação radical do modo de produção capitalista no PT. O PT, obviamente, surgiu da classe operária brasileira, num processo classista e muito importante, mas nunca teve uma perspectiva revolucionária e na sua integração ao regime ao longo dos anos, na realidade foi construindo um projeto de país para administrar o capitalismo, né, diretamente. Inclusive, nos últimos anos, né, do governo do PT, fortalecendo bastante o agronegócio, a bancada evangélica, o poder judiciário, enfim, as forças armadas, né? Ou seja, o PT ele ficou 13 anos administrando o capitalismo e tendo políticas de distribuição de crédito, de programas de assistência social para a população pobre, mas fazendo isso sem tocar em absolutamente nada nos lucros capitalistas, né? Então, que é um exemplo bem clássico disso, né? Então, diferente da social-democracia naquele momento. Inclusive, a nível mais estadual, pensando, né, da política do PT, se confirmou a aliança da Fátima Bezerra com a oligarquia política dos Alves, né, aqui no Rio Grande do Norte, com o Walter Alves, que é deputado federal favorável, inclusive, à reforma da Previdência, né, como vice, seguindo a linha da própria Fátima de implementar a reforma da Previdência estadual em plena pandemia, né? Enfim, como a gente também foi denunciando. E justamente o fato, né, de ter ocorrido um golpe institucional no Brasil, né, que a gente, enfim, nós do MRT fomos bastante linha de frente para enfrentar essa situação, termina também aumentando as pressões de levar a ideia de que para enfrentar a extrema-direita a gente tem que ir pelo mal menor, né, a gente tem que fazer o que é possível, né, e o PT virou um mal menor nesse sentido, inclusive para vários setores da esquerda, e a gente vê, né, onde chega esse mal menor, né, com o Alckmin, né, diretamente com o Geraldo Alckmin, né, e uma reflexão que a gente vem colocando também justamente é pensar, né, a questão não seria pensar que de mal menor em mal menor a gente termina chegando no mal maior, porque justamente como que se chegou ao golpe institucional que abriu espaço para o Bolsonaro? Né, a gente pode ficar nessa luta eterna, né, de fazer a batalha para ganhar um setor menos pior para entrar no governo, o bolsonarismo segue, foi o que aconteceu da última vez, o Haddad não entrou, não deu certo, não entrou, ganhou o Bolsonaro,
porque as forças políticas estavam fortalecidas o suficiente com um golpe institucional que o próprio PT não enfrentou, né, através dos seus sindicatos, não chamou os sindicatos a lutar contra o golpe institucional. Então, entrou o Bolsonaro, aí 4 anos aí terríveis com o Bolsonaro. Agora fazer uma política para entrar o Lula com o Alckmin garantindo que vai ter todo o diálogo possível com empresários, com oligarquias, tudo que for possível para manter uma governabilidade e administrar essa obra econômica do golpe, porque é isso claramente que o Lula está fazendo com o Alckmin, né? Ou seja, acenando para o mercado financeiro. Então, e o bolsonarismo vai continuar existindo como força social. Então, essa é uma reflexão um pouco que a gente precisaria fazer. Então, eu acho que justamente isso não leva a um obstáculo para construir uma alternativa independente, né, uma alternativa que realmente possa, ainda que minoritária num momento como esse, construir um caminho que seja de independência de classe, que seja com a própria força dos trabalhadores. Então, acho que é um pouco isso que que eu queria transmitir um pouco para vocês. A gente está vendo também uma situação, né, na própria esquerda, né, que a gente, os setores majoritários do PSOL se diluindo nesse projeto, né, Lula Alckmin, e também com uma federação com a Marina Silva, que é uma ecocapitalista, que, enfim, está a favor de todas as reformas contra os trabalhadores. Então, a gente está falando que os militantes do PSOL vão, a partir do próximo período, começar a fazer campanha sim para o Alckmin também, né, ainda que digam que não, se trata disso. E há um abandono completo de qualquer política de independência de classe, né? Então, não dá para fazer isso em nome do marxismo, não dá para fazer isso em nome de Trotsky, Lenin, Rosa Luxemburgo, não dá. Se trata de uma outra política que não tem a ver com isso. Então, a gente, frente a essa situação, inclusive, está fazendo todo um debate, que eu convido todos a conhecerem também, que é a necessidade de construir um polo de independência de classe, por isso a gente está junto com outras organizações, com o PSTU e outros grupos e ativistas, intelectuais, construindo o polo socialista revolucionário, lançando candidaturas também por esse polo, mas apostando justamente num caminho que não seja de resignação do programa da batalha pela revolução operária socialista. Então, para finalizar, eu acho que a Rosa ela deixa então 3 lições fundamentais para o Brasil de hoje, que o reformismo é nada mais do que uma forma também de fortalecer essa estrutura capitalista, que nada mais do que parlamentarismo não vai resolver os problemas da nossa classe, e sim, a gente tem que utilizar esses postos para fomentar a luta de classes, que é a única forma de enfrentar a extrema-direita, e que a esquerda precisa ter independência de classe, e muitas vezes não se trata de ir com a corrente, se trata às vezes de ir contra a corrente, no sentido de preservar um programa, de preservar uma ideologia e preservar uma política na qual os trabalhadores possam fazer uma experiência para ter uma postura independente. Quando a gente vê um eventual governo Lula, Alckmin atacando os trabalhadores frente a toda a crise econômica que está colocada, tem um setor da classe operária que não se resignou e que está construindo uma alternativa independente. Então, queria colocar esses elementos e só ler uma última frase aqui da Clara Zetkin, que eu acho que transmite muito da força da Rosa e que eu acho que é essa força que a gente tem que empreender diante do nosso ódio à extrema-direita, mas também da nossa vontade de não assumir nenhum tipo de programa reformista. Ela fala o seguinte: a ideia socialista foi para Rosa Luxemburgo uma poderosa paixão da mente e do coração, que dominava tudo, uma paixão que se consumia e se materializava criativamente. Preparar a revolução que abriu o caminho para o socialismo foi a missão e a grande ambição da vida dessa mulher rara. Viver a revolução, participar das suas batalhas, era a felicidade suprema que lhe acenava. Com força de vontade, abnegação e dedicação, tais que palavras não conseguem expressar. Rosa Luxemburgo empenhou ao socialismo tudo que ela era, tudo que levava dentro de si. Ela ofereceu a si mesma em sacrifício a ele, não só com sua morte, mas a cada dia, a cada hora de um trabalho e de uma luta de muitos anos. Por isso podia exigir dos demais que também se entregassem totalmente, sua vida inclusive, pela causa do socialismo. Ela foi a espada, a chama da revolução, e seu nome ficará gravado nos séculos como de uma das mais grandiosas e célebres figuras do socialismo internacional. Enfim, é isso que a Clara Zetkin falou, e eu acho que sim, ficou gravado nos séculos
né, como uma das mais grandiosas figuras do socialismo internacional. Então é isso, gente. Obrigada. Depois desse baque. Não, pode seguir, com certeza. Pois é. Já vai junto. Bom, gente, espetacular, né? A exposição que a Diana colocou aqui. Também queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, com a Di, com a Érica. Acho que é muito importante que a gente tenha organizado esse tempo na nossa vida para parar e refletir conjuntamente quais são essas lições que a Rosa Luxemburgo coloca para a gente, né? Como a Diana colocou na exposição dela, é um elemento fundamental a gente recuperar tudo que existe de mais qualitativo do marxismo revolucionário para pensar a nossa atuação hoje. E aí eu vou tentar falar mais brevemente para a gente ir logo para as perguntas, intervenções, mas eu queria centrar em 3 aspectos, assim. O primeiro deles é tentar concretizar na atualidade, tipo, essas 2 políticas que a Rosa Luxemburgo deu, no que diz respeito ao nada mais que parlamentarismo, que é algo, inclusive, localmente bastante atual para a gente, combinar isso com a disposição de gestar o Estado burguês, que as correntes stalinistas expressam hoje, já expressaram antes, mas expressam hoje, e quais experiências concretas que a gente tem do reformismo hoje na América Latina, dentro desse cenário de desdobramento da pandemia, da guerra na Ucrânia e da crise capitalista internacional que vem desde 2008. E justamente porque essas disposições dessas correntes reformistas que prometeram derrotar a extrema-direita estão encarando uma extrema-direita que, bom, gente, é completamente odiosa, né? Odeia cada uma das aspirações que a juventude tem, quer tolher e censurar e acabar com a liberdade sexual e de gênero que a juventude tanto quer expressar, ao mesmo tempo que reduz todo o conhecimento e o acesso ao conhecimento a uma promessa de acesso a empreendedorismo que nada mais é do que a ausência total de direitos. Combinado com isso, a gente sabe muito bem que está nas mãos de Bolsonaro, Mourão, dos militares, o fato que uma menina Yanomami de 12 anos foi estuprada, o fato que um bebê de 2 anos foi jogado no rio e está desaparecido. Eu acho que a gente sente um ódio muito genuíno e grande dessa extrema-direita, e eu acho que a gente tem que, e quero colocar aqui para vocês a ideia, como a Diana já colocou, de que esse ódio ele não seja, de maneira nenhuma, canalizado para fortalecer uma conciliação com os patrões, mas sim